Então, Emmanuel, fazendo a análise, ele vem citando exatamente isso. O Supremo Criador, o Supremo Senhor, criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Por exemplo, você encontra a pedra, você encontra o barro, você encontra outras substâncias, você fabrica o cimento juntando outras substâncias, como juntando o ouro e o cobre para obter um ouro bem duro, um objeto feito de ouro bem duro. Tanto que você mede tantos quilates de ouro, você vai saber quanto de ouro tem. Porque muita gente, para enganar os outros, bota muito mais cobre do que devia ter. O cobre é mais barato do que o ouro e você sai enganado comprando mais cobre com um pouquinho de ouro do que ouro com um pouquinho de cobre. O suficiente para enrijecer e fazer o seu objeto mais permanente um pouco do que ele seria na natureza, fosse ouro puro ou cobre puro, que todos os dois são moles. Você junta os dois e eles ficam bem rígidos, bem duros. O objeto fica bem duro. Você tem o cobre, você entorta o cobre facilmente, um fio de cobre você entorta fácil. Se o fio fosse feito de ouro, que é muito raro a gente pegar um fio de ouro, você entorta do mesmo jeito. Até roupa tem feita de fios de ouro. Porque ele é muito maleável, muito mole. Mas juntando os dois, você não tem uma roupa misturada. Mas tem que ser na proporção certa, correta, honesta. E você tem que saber quantos quilates, então, tem aquele seu objeto. Quanto de pureza de ouro tem. Então, aqui Emmanuel chama a atenção. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Ele cria os objetos que ele pensa que precisa, acha que precisa durante aquela encarnação, ou durante aquele momento da encarnação, que ele não vai durar para sempre, nem o objeto, nem você, volta tudo ao natural. Por mais artificial que você crie, por mais duro, por mais rígido, ele vai permanecer um tempo, depois ele volta ao seu estado natural, por uma lei chamada entropia do universo. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Então, o mais representativo daquilo que você cria para o seu uso é a sua habitação. Repare que antes o ser humano não sabia fazer uma habitação, não sabia fazer um abrigo. Então foi o que ele fez, ele vivia, o que é que acontecia, aliás, ele vivia na natureza, nos galhos das árvores, subiu o mais que podia para passar a noite, para não ser devorado pelas feras que à noite caçavam, e ele não estava vendo, e as feras tinham o olho apropriado para ver no escuro. Se refugiava e muitas vezes as feras pegavam e devoravam. E eles tinham só o instinto de conservação do indivíduo para fazer com que ele se protegesse. Encarnação após encarnação, Deus foi ensinando a ele essa lei de se proteger. É a energia que move o sujeito a se proteger a si próprio. Depois ele aprendeu a conviver com os outros, a se reunir em grupos. Isso há milhões de anos passados, o ser humano era assim. Aprendeu a conviver com o seu grupo, movido pela lei de conservação da espécie. Então ele aprendeu a conviver com os outros, a se reproduzir. Com o tempo, Deus foi ensinando a eles que podiam transformar esse instinto em sentimento. E há pouco tempo se descobriu umas pegadas de milhões de anos passados, umas pegadas feitas numa lama que endureceu, ficou preservada durante esse tempo todo, e possivelmente um dos primeiros casais da humanidade. Porque na lama vai um pé grande, as marcas de um pé grande andando, mais atrás um pouquinho uns pés menores,
e do lado dos pés menores, uns pés pequenos. Então se deduziu que ali ia uma família. O pai na frente para enfrentar todos os obstáculos que tivesse, as feras, tudo, porque ele tinha, e levava sua lança feita de madeira, já tinha desenvolvido. Iam se deslocando de um canto para outro e passaram na lama. Como não tinha sapato, ficou a marca do pé, é lógico. E mais atrás, uns pés menores, mais delicados, que parecia ser um pé feminino, e do lado o pé de uma criança. Então se deduz o pai, a mãe e o filho. A marca da primeira família do universo, o primeiro aglomerado, a primeira ação da energia da conservação do indivíduo em forma de sentimento, formando um casal, uma forma de evolução do instinto que Deus escreveu na consciência de cada um, da lei que Deus escreveu na consciência de cada um, através dos milhões e milhões e milhões de nascimentos, mortes e nascimentos, encarnações e desencarnações. E essas famílias, no futuro próximo, descobriu-se que se juntasse a outras famílias, poderiam se defender dos animais maiores, se defender dos predadores. E aí foram criando a sociedade. E como começaram a andar em bando, ficava a alimentação difícil e tudo mais, aprenderam, Deus ensinou pelo instinto e conservação, tanto do indivíduo quanto da espécie, a plantar. Eles descobriram a agricultura há 10 mil anos, 12 mil anos passados. Tem-se as provas arqueológicas de que o ser humano se congrega e descobre a produção a partir da plantação.